Como fazer com que essa conversa entre estabelecimento de ensino e a família funcione para que os dois lados tenham os objetivos atendidos. Nós vamos conversar com o Arthur Rolo, que é especialista em direito do consumidor. Doutor Arthur, como vai? Boa tarde. Boa tarde, Ronald. Boa tarde também ao Zaidan e aos amigos ouvintes do Bandeirantes Acontece. O que aconteceu ao longo dessa pandemia, doutor Arthur, é que muitos pais simplesmente, não é que eles negociaram, pediram uma redução do valor, eles simplesmente tiraram os filhos das escolas porque não tinham como pagar, né? E a gente tem aqui um sem número de histórias de pessoas que fizeram aquilo que pode ser dolorido para uma família ou outra, diante daquilo que foi apresentado à criança como prática de ensino. Estudou numa escola particular ao longo de um período importante já do ensino infantil, já entrando pelo ensino fundamental, e passaram a estudar numa escola pública, né? Tiveram que enfrentar essa realidade, que é a realidade da maioria da população. As escolas, na opinião do senhor, deveriam mais tentar resgatar aqueles que fugiram, negociando uma possibilidade de adaptação a um novo momento da economia e aumentar o arsenal, né, de alunos matriculados. Ou essa negociação de nova matrícula a partir do ano que vem, com um reajuste que deve ser muito acima do que os pais talvez tenham recebido de reajuste salarial ao longo desse tempo, isso pode vir a dar certo? Bom, Ronald, fazendo um retrospecto aí do período da pandemia, teve muita escola que não deu muita bola para os pais. E não deu desconto, falou que quem conseguisse pagar muito bem, quem não conseguisse pagar, que tirasse seus filhos da escola. Muitos pais tiraram seus filhos da escola ou mudaram os filhos para escolas mais baratas e muitas escolas quebraram. E agora essa inflação que subiu de uma forma absurda, é fato, impactou as escolas, não vamos negar. Tem essa questão que o representante aí do setor falou de investimento em tecnologia, tem o dissídio da categoria, tem o impacto da conta de luz, que não pode ser desprezado. Então, o aumento vai ter que existir. A recomendação que a gente dá é bom senso no aumento. E eu entendo que a grande maioria das escolas vai ter bom senso no aumento, porque isso é uma questão de sobrevivência do negócio. Assim como a inflação subiu para o setor, para as escolas, subiu também para os pais. E teve muitos pais que, nesse período de pandemia, tiveram sua redução de renda. Então, se a escola subir muito sarrafo, como se diz no popular, tem muito pai que vai colocar o filho em escola pública ou vai colocar o filho em escola mais barata. Então, o que a gente pede é bom senso, tanto dos pais, porque o aumento é inevitável, vai ter que existir, quanto das escolas, e o melhor caminho para fazer isso é negociar com as associações de pais de alunos. Doutor Arthur Rolo, boa tarde. A gente sabe que a norma, né, o comum, é que sejam 13 mensalidades, porque há matrícula. Às vezes até em outros estados, há casos em que houve aumento superior a 30%. Aí já não é recomposição inflacionária. É aumento mesmo, né? Porque quando você tem 8%, 9%, você está falando de recomposição às vezes até abaixo, porque a inflação está mais de 10% anualizada. Ou no ano. Né? Agora, 30% é um negócio que foi, porque, claro, as escolas sofreram com o aumento de custos. Eletricidade, preço das coisas. Mas os pais também. A vida deles está mais cara. E geralmente a renda não aumentou. Pelo que a gente vê, os efeitos socioeconômicos da pandemia, boa parte dos brasileiros teve redução de renda com a pandemia. A renda média caiu. Não há um caminho de contestação em caso de aumentos superiores à inflação, de contestação jurídica? Contestar juridicamente, Zaidan, não é o melhor caminho. O melhor caminho é fazer uma negociação coletiva através da Associação de Pais de Alunos ou de um grupo de pais. Zaidan, se o pai negocia sozinho, ele é um só. Se ele negocia com vários pais,
Se esses pais tiram os seus filhos da escola, isso impacta o negócio. Se um ou outro pai tira o filho da escola, isso não gera impacto no negócio. Se vários pais se reúnem para fazer frente a uma negociação, e isso que você falou é um absurdo, 30% é um absurdo, agora 10%, 12%, algo em torno disso, me parece razoável. Então, num caso de um aumento absurdo como esse que você mencionou, na faixa de 30%, a minha recomendação é reúnam todos os pais de alunos, ou o maior número possível de pais de alunos, e façam uma negociação coletiva com a escola, que vai ser mais ou menos o seguinte, ou você coloca o preço aí em termos, coloca a negociação em termos, ou nós vamos tirar os nossos filhos da escola. Isso é possível de fazer e o resultado com certeza vai ser melhor. Entrando na justiça, a gente tem uma decisão recente agora do Supremo Tribunal Federal em relação às faculdades na época de pandemia, de não poder ter desconto linear, etc. Essa questão da precificação é livre mercado, mas quando os pais se reúnem e negociam em bloco, eles têm uma vantagem muito maior. A força da barganha, né? Agora, doutor Rolo, eu vou aproveitar o seu conhecimento para tirar uma dúvida. Como o senhor disse, muita gente foi obrigada a tirar os filhos da escola particular, porque não tinha mais como pagar. E aí, claro, a alternativa é a escola pública, que já recebe 90%. Segundo foi dito pelo secretário de Educação de São Paulo, a escola pública atende 90% das crianças, no ensino fundamental, médio, não sei se ainda chamam assim. E não deixa de ser, também, no caso do ensino público, uma prestação de serviço. Serviço prestado pelo poder público com os recursos dos pagadores de impostos. Isso não é de graça. A escola pública não é de graça. Ela é paga com o dinheiro do pagador de impostos. E hoje, por exemplo, eu estava ouvindo uma reportagem do Agostinho Teixeira mostrando precariedade em escola. E falta de funcionários para fazer limpeza, banheiros em condições lamentáveis, e a gente está falando numa época em que cuidados sanitários são fundamentais, enfim, desleixo, não é? E isso num estado riquíssimo, como São Paulo, e no caso do ensino municipal, algumas prefeituras que têm essa responsabilidade. A relação nesse caso, mesmo se tratando de ensino público, ela também é envolvida, é abarcada pelos direitos do consumidor, quando é um serviço público, que é obrigação constitucional, mas também existe aí a possibilidade de se evocar o direito do consumidor? Então, Zaidan, a gente tem uma classificação de serviços públicos, que são os serviços públicos universais e aqueles prestados de forma individualizada. Aqueles prestados de forma individualizada, por exemplo, serviço de telefonia. O serviço de telefonia é um serviço público, mas ele é remunerado diretamente. O serviço de água, o serviço de energia elétrica são serviços públicos remunerados diretamente. Para esses, se aplica o Código de Defesa do Consumidor e a legislação de consumo. Para aqueles outros serviços chamados de universais, e aí neles estão compreendidos educação e saúde, por exemplo, aí esses serviços universais, aplica-se a regra lá do artigo 37 da Constituição Federal, que o serviço ele tem que ser adequado, eficiente, seguro, contínuo, porque é um serviço essencial. Tem as regras lá do direito administrativo, mas perde-se a proteção do direito do consumidor, por exemplo, no caso de uma ação judicial. A gente vê casos, por exemplo, às vezes, infelizmente, de morte em escola pública. O regime de responsabilização é diferenciado, de morte em hospital público, o regime de responsabilização é diferente. Então, não aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas tem uma legislação que protege também, mas reconhecendo o Estado enquanto prestador de serviços públicos. Doutor Rolo, não tem muita gente, as escolas, claro, estão buscando, e eu não sei qual que é a demanda, né? Eu sei que eles estão com uma oferta de espaço de aluno em sala de aula, mas eu não sei qual que é a procura do outro lado. Não tem muita gente que vai deixar de buscar o espaço na escola porque tem
um sem número de papagaios pendurados que não foram quitados ainda daquilo que aconteceu. O senhor é muito mais próximo desse tema ou de situações parecidas com essa. Gente que não vai conseguir sequer negociar o que vem pela frente porque não conseguiu acertar o que deixou para trás? Então, isso pode acontecer. Tem gente que está endividada, né? Inclusive, agora, a gente teve recentemente a alteração do Código de Defesa do Consumidor para incluir o superendividamento, porque tem muitas famílias que estão superendividadas. É possível pedir a transferência do filho para uma outra escola e a escola que tem os créditos com os pais, ela não vai poder negar a transferência. Então, é possível fazer a transferência, e aí a recomendação nesse caso é transferir para uma escola particular, se for o caso, mais barata, e aí na escola particular ele não vai, na escola nova, ele está começando uma vida nova, não vai poder sofrer qualquer restrição. Em relação, Ronald, àquela escola em que ele deve, a escola pode recusar a matrícula se ele não fizer um reparcelamento ou se não pagar o passado. Então, o momento, assim, o estudante ficou devendo o ano inteiro, o momento que ele vai sofrer algum tipo de consequência de inadimplência vai ser o momento da matrícula. A matrícula pode, sim, ser recusada. Agora, ele não pode ser impedido de fazer prova, ele não pode ser impedido de frequentar a aula, mas a matrícula pode ser recusada. Mas, em sendo recusada a matrícula na escola onde ele deve, ele pode buscar uma nova escola, obviamente com responsabilidade, para não virar um superendividamento, e faz um plano de pagamento com a escola anterior para limpar o passado. Doutor Rolo, uma última da minha parte, exatamente sobre a questão da inadimplência e também dessa negociação coletiva que o senhor mencionou, que seria muito interessante, porque seriam os pais tomando uma posição e não o pai individualmente. Se há uma inadimplência alta, ou seja, atingindo diversos alunos, essa negociação também pode ser padronizada ou necessariamente ela é individual da inadimplência? Não, sempre, Zaidan, qualquer negociação com a escola é melhor fazer de forma coletiva. As condições de negociação sempre vão ser melhores com os pais reunidos. Como você falou, o poder de barganha aumenta muito. Eu, enquanto pai, se eu vou negociar... Eu vou te dar um exemplo, Zaidan, para você ver que, por mais que a gente seja especialista em direito do consumidor, eu tenho 2 filhos em idade escolar. Quando teve a pandemia, eu tenho um filho de 4 anos que estava ainda na pré-escola, e eu fui negociar com a escola porque eu falei, ele não está frequentando as aulas, dá um abatimento aí de 50%, não tinha nem aula online quando eu fui conversar. O que a escola fez? Falou, não vou dar abatimento nenhum, se você não quiser, você tira o seu filho da escola. O que eu fiz? Tirei meu filho da escola. Agora, quando eu negocio sozinho, eu tirei o filho da escola e para a escola não teve uma grande repercussão. Diferente de quando os pais negociam juntos. Se são 100 pais negociando, um pai tirar o filho da escola não faz diferença. 100 pais tirarem, 110, 120 crianças da escola, faz uma diferença enorme. Então, toda a negociação em relação à inadimplência, em relação a reajustes para o ano que vem, toda a negociação a gente recomenda fazer de forma coletiva. É difícil você fazer uma negociação no limite do poder de negociação da escola sozinho. Normalmente, o consumidor sai perdendo e a escola sai ganhando. Então, por isso, negociar coletivamente é sempre a melhor alternativa. Doutor Alberto Rolo, especialista em direito do consumidor, sempre nos atendendo aqui com a máxima gentileza. Doutor, muito obrigado, um grande abraço, até uma próxima. Obrigado, Ronald. Obrigado, Zaidan. E um abraço para os ouvintes do Bandeirantes Acontece. Valeu, até logo. Tá bom.